Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betânia e eu sou professora de Processo Civil do Fluxo Ensino. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um tema super importante, que é o litisconsórcio. Vejam, regra geral, nós temos apenas um autor no polo ativo da demanda e um réu no polo passivo da demanda. Vai ocorrer litisconsórcio quando nós tivermos pluralidade de partes, ou seja, ocorre quando eu tenho duas ou mais pessoas litigando em conjunto no processo, ativa ou passivamente. Quando a gente fala de litisconsórcio, é importante a gente observar algumas classificações. Começando aí pela primeira delas, que classifica o litisconsórcio em litisconsórcio ativo, passivo e misto. Quando é que o litisconsórcio é ativo? Nós temos litisconsórcio ativo quando nós temos dois ou mais autores litigando conjuntamente no polo ativo da demanda. Em contrapartida, o litisconsórcio é passivo quando nós temos dois ou mais réus litigando em conjunto no polo passivo da demanda. E quando é que nós vamos ter litisconsórcio misto? O litisconsórcio é misto quando ele ocorre a um só tempo no polo ativo e no polo passivo da demanda. Ou seja, eu tenho ao mesmo tempo dois ou mais autores litigando juntos no polo ativo da demanda e dois ou mais réus litigando juntos no polo passivo da demanda. Nessa situação, nós falamos em litisconsórcio misto, aquele que ocorre a um só tempo no polo ativo e no polo passivo da demanda. Uma outra classificação seria aquela que divide o litisconsórcio em litisconsórcio inicial ou ulterior. Quando é que nós temos litisconsórcio inicial? O litisconsórcio inicial é aquele que surge desde o início da demanda, ou seja, no momento em que a ação é proposta, já há situação de litisconsórcio. Nós já temos dois ou mais autores litigando juntos no polo ativo da demanda ou dois ou mais réus litigando juntos no polo passivo da demanda. Nesse caso, nós falamos que o litisconsórcio é inicial, porque ele surge desde o momento em que ocorre, a distribuição da petição inicial, a propositura da ação. Já o litisconsórcio, chamado de litisconsórcio ulterior, também pode ser chamado, gente, esse litisconsórcio ulterior, de litisconsórcio superveniente ou incidental. É aquele que surge no curso do processo. Então, no momento em que a ação é proposta, eu tenho apenas um autor no polo ativo da demanda e um réu no polo passivo da demanda. Mas no curso do processo surge uma situação de litisconsórcio. Isso pode acontecer por diversos motivos. Um motivo que nós podemos trazer aqui como exemplo seria o da sucessão causa-mortes. Imaginemos, por exemplo, que o réu venha a falecer no curso do processo e ele deixe dois herdeiros que assumirão, nesta qualidade de herdeiros, o polo passivo da demanda no lugar do réu originário. Então, onde eu tinha apenas um réu, agora, em virtude da morte do réu originário, eu passo a ter os seus dois herdeiros, no polo passivo da demanda. Então, eu passo a ter ali uma situação de litisconsórcio que é ulterior, incidental ou superveniente, porque ocorreu no curso do processo, ok? Bom, seguindo aqui, nós temos agora duas classificações que são muito relevantes, porque delas decorrem uma série de consequências práticas no processo, que é a classificação que divide o litisconsórcio em facultativo e necessário, e também a classificação que divide o litisconsórcio em simples e unitário. Vamos lá, falar primeiro aqui da classificação que divide o litisconsórcio em facultativo e necessário. Quando é que nós temos o litisconsórcio facultativo? O litisconsórcio facultativo é aquele que não é obrigatório, ou seja, ele é uma faculdade da parte, que pode optar por ingressar com a demanda em litisconsórcio ou não. Então, vejam, essa opção ela é feita pelo autor. No momento em que o autor vai ingressar com a demanda, ele pode optar por ingressar sozinho com a demanda, e, por exemplo, apenas contra um réu, ou ele pode optar por ingressar junto com outro autor, caso em que eu tenha um litisconsórcio ativo, e entre os vários autores, ou ele pode optar por ingressar contra dois ou mais réus, caso em que eu vou ter a formação de um litisconsórcio passivo. Por que a gente diz que esse litisconsórcio é facultativo? Porque ele não é obrigatório, ele não é necessário. Ele é uma escolha da parte, que opta ou não por ingressar sozinho ou com alguém, ou ingressar apenas contra um réu ou contra dois ou mais réus.
O litisconsórcio facultativo, ele está previsto no artigo 113 do Código de Processo Civil. E o litisconsórcio facultativo, ele se divide, por sua vez, em litisconsórcio facultativo recusável e litisconsórcio facultativo irrecusável. Quando é que nós temos um litisconsórcio facultativo recusável? Aquele que pode ser recusado pela parte ou pode ser recusado de ofício pelo próprio juiz. Nós vamos ter litisconsórcio facultativo recusável quando ele for multitudinário, ou seja, quando houver muitas pessoas no polo ativo e ou no polo passivo da demanda. Por quê? Porque este excesso de litisconsortes no polo ativo e ou passivo da demanda pode comprometer a rápida solução do litígio, pode comprometer o exercício do direito de defesa, e, em virtude disso, este litisconsórcio facultativo, se for multitudinário, pode ser recusado pelo réu ou, de ofício, pelo próprio julgador. Agora, vamos lá, né? O que seria considerado um litisconsórcio multitudinário? A jurisprudência vem falando em algo em torno de 5 pessoas. Então, eu poderia ter, no máximo, 5 autores no polo ativo da demanda e ou 5 réus no polo passivo da demanda. Acima disso, esse processo deve ser desmembrado em 2 ou mais processos para evitar exatamente o comprometimento da rápida solução do litígio ou comprometimento do exercício de direito de defesa, ok? Então, isso está previsto lá no artigo 113, como eu disse, parágrafo 1º do CPC. O requerimento de desmembramento do processo, em virtude do litisconsórcio facultativo multitudinário, ele vai interromper o prazo que vinha correndo para contestar ou para apresentar manifestação nos autos do processo, e ele volta a correr a contar da intimação da decisão judicial exatamente acerca deste desmembramento. Agora, o litisconsórcio facultativo, ele se torna irrecusável a contrário senso, ou seja, se ele não for multitudinário. Então, se não houver nenhuma possibilidade de comprometimento ao direito de defesa ou à rápida solução do litígio, não há por que este litisconsórcio ser recusável. Então, neste caso, se ele não for multitudinário, sendo facultativo, ele se torna irrecusável. Além do litisconsórcio facultativo, nós temos também o litisconsórcio necessário. O litisconsórcio necessário, ele pode ser necessário por força de lei ou porque a relação jurídica de direito material é indivisível, como está previsto lá no artigo 114 do CPC. O litisconsórcio necessário, pessoal, é aquele que é obrigatório. Então, o litisconsórcio necessário é aquele que não é facultativo, ou seja, ele é obrigatório, ele vai ocorrer necessariamente, ou porque a lei assim o determina, ou porque a relação de direito material é indivisível e exige este litisconsórcio necessário. Vejam, um exemplo de litisconsórcio necessário por força de lei. A ação de inventário. Obrigatoriamente, todos os herdeiros devem estar nesta demanda. Eu não posso deixar nenhum herdeiro de fora do inventário. Este consórcio, esse litisconsórcio, né, ele é necessário por força de lei. Mas eu tenho também o litisconsórcio que é necessário porque a relação de direito material é indivisível. Então, pensem, por exemplo, num imóvel que pertence a 3 irmãos e um deles decide vendê-lo. Os outros 2 discordam da venda deste imóvel. E aí, aquele que pretende vender o bem resolve ingressar em juízo com uma ação de dissolução de condomínio. Pergunta: esse irmão, autor dessa ação de dissolução de condomínio, ele poderia ingressar em juízo apenas contra um dos irmãos coproprietários deste imóvel? Ou necessariamente ele deve ingressar contra ambos os irmãos? Vejam, eu tenho que ter um irmão no polo ativo da demanda, que é o autor da ação de dissolução de condomínio, e necessariamente no polo passivo eu tenho que ter os outros 2 irmãos coproprietários deste imóvel. Eu não posso ingressar com a demanda apenas contra um deles e deixar o outro de fora. Não é porque a lei assim o exige, mas porque a relação de direito material é indivisível. Então, ou vende este bem, e todos os 3 irmãos coproprietários do imóvel, condôminos, serão atingidos por esta decisão, ou o bem não vai ser vendido, e igualmente essa decisão atingirá aos 3. Então, pela relação de direito material, que é indivisível, este litisconsórcio se torna necessário, ok? Bom, o litisconsórcio necessário, ele não pode ser recusado, ainda que ele seja multitudinário. Então, aquela classificação de litisconsórcio recusável ou irrecusável,
ela só se aplica ao litisconsórcio facultativo. Em casos de litisconsórcio necessário, ainda que nós tenhamos mais de 5 autores ou mais de 5 réus, né, no polo passivo da demanda, ele é obrigatório, tá certo? E aí, só para vocês saberem, a doutrina majoritária vem se posicionando no sentido de que não existe formação de litisconsórcio necessário no polo ativo da demanda. Por quê? Porque haveria violação ao direito de ação. Eu não poderia obrigar ninguém a ingressar em juízo, mas eu também não poderia impedir aquele que pretende ingressar em juízo para exercer um direito, eu não posso impedi-lo de fazê-lo só porque o outro não gostaria de também propor essa ação. Então, a doutrina majoritária ela vem dizendo o seguinte, olha, se o litisconsórcio for no polo ativo da demanda, ele não é necessário, ele é facultativo. E, além de facultativo, nós vamos ver neste caso, ele é também unitário. E por que ele seria facultativo? Exatamente porque eu não posso obrigar ninguém a ingressar em juízo, se não quiser, mas o direito de ação, previsto lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, assegura a todos, diante de uma lesão ou ameaça de lesão a direito, a possibilidade de ingressar em juízo. E eu não poderia impedi-lo de ingressar com a demanda, porque o outro litisconsorte não deseja fazê-lo. Tá certo? Por isso, a doutrina vem se posicionando neste sentido, de que não haveria litisconsórcio necessário no polo ativo da demanda. Não é um posicionamento pacífico da doutrina, mas é um posicionamento aí bastante majoritário. Bom, vamos falar agora um pouquinho do litisconsórcio simples e do litisconsórcio unitário, que é a nossa próxima classificação aí. Quando é que o litisconsórcio é simples e quando é que ele é unitário? Aqui nós vamos olhar para o resultado dessa demanda. O litisconsórcio é simples quando o resultado do processo puder ser diferente para cada um dos litisconsortes. Vejam, a simples possibilidade da decisão ser diferente para cada um dos litisconsortes já faz com que esse litisconsórcio seja simples. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, no caso concreto, a decisão vai até ser a mesma para ambos os litisconsortes, mas existe a possibilidade de ter sido diferente? Se sim, esse litisconsórcio é simples. Já o litisconsórcio unitário é aquele em que a decisão deve ser uniforme para todos os litisconsortes. Então, a decisão deve ser a mesma para todos os litisconsortes. Quando é que nós teremos litisconsórcio unitário? O litisconsórcio será unitário sempre que a relação jurídica de direito material for indivisível. Por isso que eu disse a vocês que quando o litisconsórcio ele ocorrer no polo ativo da demanda, ele não será necessário para que não haja violação ao direito de ação, previsto lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Ele será, então, facultativo, mas se a relação de direito material for indivisível, apesar dele ser facultativo e não necessário apenas porque ocorre no polo ativo da demanda, ele será facultativo e unitário. E ele será unitário por quê? Porque se a relação de direito material é indivisível, a decisão necessariamente tem que ser a mesma para todos os litisconsortes. Volta lá naquele exemplo que eu dei a vocês sobre a ação de dissolução de condomínio. O irmão que propõe ação contra os outros dois irmãos buscando a alienação do bem comum. Ou o bem é alienado ou não é alienado. Então, a decisão para os réus que estão no polo passivo da demanda, para os dois irmãos, ela será necessariamente a mesma. Como esse litisconsórcio ele ocorre no polo passivo da demanda, ele será necessário e também unitário, porque a relação de direito material é indivisível. Se fosse no polo ativo da demanda, ele seria facultativo, para não haver violação ao direito de ação, mas unitário, exatamente porque a relação de direito material é indivisível. Agora, percebam, é plenamente possível que eu tenha no polo ativo ou passivo da demanda um litisconsórcio que seja facultativo e simples, certo? Então, todas essas possibilidades existem. Eu posso ter um litisconsórcio facultativo e simples, tanto no polo ativo quanto no polo passivo da demanda. Eu posso ter um litisconsórcio facultativo e unitário. Isso vai acontecer apenas no polo ativo da demanda, quando a relação de direito material for indivisível. E eu posso ter também um litisconsórcio necessário e simples. Quando ele for necessário por força de lei, ele pode ser necessário e simples. A decisão pode ser diferente para cada um dos litisconsortes. Num inventário, por exemplo, que é um litisconsórcio necessário, o quinhão de cada um dos herdeiros pode ser diferente, a depender da questão ali da sucessão legítima, certo? E eu posso ter também o litisconsórcio necessário e unitário, quando ele ocorre aí no polo passivo da demanda,
e a relação de direito material é indivisível, que foi o exemplo aí da ação de dissolução de condomínio. Bom, vamos seguir agora para falar um pouquinho do regime de tratamento dos litisconsortes. Vejam, a conduta determinante de um litisconsorte, ela não pode prejudicar o outro, seja no litisconsórcio simples ou unitário. O que é uma conduta determinante? A conduta determinante é a conduta prejudicial. Então, seja o litisconsórcio simples, em que a decisão pode ser diferente para cada um dos litisconsortes. Seja o litisconsórcio unitário, quando a decisão tem que ser a mesma para todos os litisconsortes. No litisconsórcio simples ou unitário, as condutas prejudiciais ou determinantes de um litisconsorte não poderão prejudicar o outro. A gente sabe que, por exemplo, no caso do litisconsórcio unitário, na prática, isso pode acabar acontecendo. E aí, qual é a resposta que a doutrina vai dar para isso? Olha, no caso do litisconsórcio unitário, se o juiz verificar que o ato praticado por um litisconsorte vai acabar prejudicando o outro, ele tem que considerar aquele ato processual ineficaz, ele não vai poder produzir efeitos no processo. Imaginemos, por exemplo, que numa audiência de instrução e julgamento, havendo ali um litisconsórcio passivo, um dos réus confesse os fatos alegados pelo autor na petição inicial. Se o litisconsórcio é unitário, se a decisão tem que ser a mesma para ambos os réus, como é que aquela confissão, conduta determinante, prejudicial, feita por um réu, não irá, na prática, prejudicar o outro? A gente sabe que pode prejudicar. Então, neste caso, como a lei determina que este prejuízo não é possível, se vocês lerem o artigo 117 do CPC, ele vai dizer isso, que as condutas determinantes de um litisconsorte não prejudicam o outro, seja o litisconsórcio simples ou unitário, o juiz terá que considerar este ato processual, esta confissão, ineficaz. Ela não poderá produzir efeitos, o juiz não poderá levar esta confissão em consideração no momento de proferir a sua decisão, tá certo? Com relação ao litisconsórcio simples, a conduta alternativa de um litisconsorte, ela não aproveita aos demais. Já no litisconsórcio unitário, a conduta alternativa de um litisconsorte estende os seus efeitos aos demais, exatamente pela necessidade de que a decisão seja a mesma para todos. O que seria uma conduta alternativa? A conduta alternativa é a conduta favorável. No litisconsórcio simples, os litisconsortes são considerados partes distintas, e nem as condutas prejudiciais de um prejudicam o outro, mas também as condutas alternativas ou benéficas praticadas por um litisconsorte não beneficiarão o outro. Já no litisconsórcio unitário, apesar dos atos prejudiciais de um litisconsorte não poderem prejudicar o outro, os atos benéficos praticados por um litisconsorte se estenderão ao outro pela necessidade de decisão uniforme, de que a decisão seja a mesma para todos. Então, imaginemos, por exemplo, que numa situação de litisconsórcio unitário, seja proferida uma sentença de improcedência do pedido e apenas um dos réus recorra. O recurso é uma conduta alternativa, uma conduta benéfica, que busca, favorecer a parte recorrente. Se este réu, ele obtém um resultado favorável no julgamento do seu recurso, se o recurso, por exemplo, reforma a sentença de improcedência do pedido, essa reforma ela vai atingir o outro litisconsorte unitário que não recorreu. Por quê? Porque os atos favoráveis ou as condutas alternativas de um litisconsorte unitário se estenderão ao outro, já que a decisão tem que ser a mesma para todos. Se fosse litisconsórcio simples e apenas um dos réus interpusesse recurso contra a sentença de improcedência, havendo reforma da decisão no julgamento do recurso, aquela reforma atingiria apenas o litisconsorte que recorreu, porque o outro, que pode ter uma decisão diferente, ele aceitou a sentença ao não interpor o recurso. Então, ele vai ficar com o resultado daquela sentença. Gente, vamos dar uma analisada agora no artigo 115 do CPC. Ele traz algumas regras relevantes quando o tema é litisconsórcio. Olha só. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será, inciso 1º, nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. E, inciso 2º, ineficaz nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Então, a pergunta que a gente faz diante da leitura do artigo 115 do CPC é o seguinte: qual é a consequência da prolação de uma decisão judicial sem a participação de um litisconsorte necessário? Ou seja, sem a integração do contraditório por um litisconsorte que necessariamente, que obrigatoriamente,
deveria estar ali no polo passivo da demanda. Aqui a gente tem que diferenciar se esse litisconsórcio necessário, ele é necessário e simples, ou se ele é necessário e unitário. Porque, vejam, se eu estiver diante de um litisconsórcio necessário e unitário, a prolação de uma decisão judicial sem a participação de um litisconsorte vai gerar a nulidade daquela decisão. Por quê? Porque a decisão tem que ser a mesma para todos os litisconsortes. E eu não vou poder considerar aquela decisão válida para o litisconsorte que não teve a oportunidade de exercer contraditório, porque não participou do processo. Então, nesse caso, não tem jeito. Eu vou ter que invalidar a decisão para todos, que é o que diz o 115, inciso 1º do CPC. Agora, se esse litisconsorte for necessário e simples, a sua ausência, a ausência de um litisconsorte necessário que não foi citado, que não integrou o contraditório, que foi citado de forma inválida, né, e não integrou o contraditório, qual vai ser o resultado dessa decisão judicial? Ela vai ser apenas ineficaz em relação ao litisconsorte necessário e simples que não participou do processo. Mas ela vai ser válida e vai produzir os efeitos em relação aos demais litisconsortes. Por quê? Porque como esse litisconsórcio é necessário e simples, a decisão pode ser diferente para cada um dos litisconsortes. Então, aquela decisão só não produzirá efeitos em relação ao litisconsorte que não teve a oportunidade de exercer contraditório. Mas em relação aos outros que participaram do processo contraditório, a decisão é válida e produz os seus efeitos, tá certo? Por isso que o 115, inciso 2º, diz que a decisão será ineficaz nos outros casos, apenas para os que não foram citados, para os litisconsortes necessários, simples, que não tiveram a oportunidade de exercer o contraditório naquela demanda. Bom, seguindo aí, vamos falar do parágrafo único do 115. Ele diz assim: nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Vejam, se o juiz verificar a ausência no polo passivo da demanda de um litisconsorte necessário, qual é a atitude que o juiz deve tomar? Ele deve informar o fato ao autor, né? Ele deve intimar o autor para que ele inclua esse réu no polo passivo da demanda, requerendo a sua citação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Por quê? Porque, olha, a ausência de um litisconsorte necessário, como o próprio 115, inciso 1º e 2º, traz para a gente, vai trazer qual a consequência? Se o litisconsórcio for necessário e unitário, a decisão será inválida. Se o litisconsórcio for necessário e simples, será ineficaz em relação ao litisconsorte que não participou do processo. Então, o juiz, verificando a ausência de um litisconsorte necessário no polo passivo da demanda, ele não vai prosseguir e correr o risco de prolatar uma decisão nula ou ineficaz em relação a um litisconsorte. Ele vai determinar que o autor complemente ali, né, a inicial, incluindo aquele réu que não foi incluído inicialmente no polo passivo da demanda, requer a citação desse réu sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. É o que nós chamamos, pessoal, de intervenção iusso iudicis, que é a intervenção de um terceiro no processo por ordem judicial. O juiz vai ordenar ao autor que promova a citação desse réu sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, ok? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para ver sobre litisconsórcio na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido a aula e continuem aí com a gente, seguindo o fluxo. Até o próximo vídeo.